Você sabe como era o cenário musical nos tempos bíblicos? Para entendermos os israelitas dos tempos bíblicos, precisamos vê-los como um povo que gostava imensamente de música. Mas antes, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixe seu like e comente. Fazendo isso, o vídeo alcança mais pessoas. Mas eles não faziam música à nossa maneira hoje, em que um toca e outros ouvem. Não. Muitos deles tocavam seus instrumentos, cantavam e dançavam, não se limitando a escutar apenas. Quase toda reunião ou ocasião festiva servia de pretexto para se fazer música. As atividades musicais variavam muito, desde corais bem ensaiados até espontâneas danças de rua. Eles levavam a vida muito a sério, mas também sabiam divertir-se. A lei do Criador continha muitas orientações que incentivavam a alegria e o divertimento. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, vemos a música ocupando um lugar importante na sociedade. Os filhos de Lameque foram os iniciadores de três significativos segmentos sociais: os criadores de gado, os artífices e os músicos. A música se tornou um excelente meio de comunicação entre os seres humanos e destes com o Criador. Os hebreus expressavam suas mais profundas emoções em composições poéticas que eram feitas para serem cantadas. A estrutura da poesia hebraica não era baseada em ritmo, mas em formas de raciocínio, em harmonia de ideias e antíteses. Não seria errado afirmar que os antigos salmos eram sempre cantados, e geralmente com acompanhamento musical. Nem sempre era preciso haver uma ocasião especial para o canto coletivo. Era comum grupos de trabalhadores cantarem durante o trabalho. Quando Iá prometeu a Moisés que daria água ao povo, ele os reuniu, e todos entoaram um cântico de louvor onde falavam do poço que Iá lhes dera e que os príncipes haviam cavado. E tempos depois, quando da reconstrução do templo, os sacerdotes se apresentavam para louvar a Iá com cânticos. Tocaram símbolos e trombetas e cantaram em coro para o louvor a Iá. A letra desses cânticos falava de louvor e ações de graça. E quando foram lançados os alicerces do templo, todo o povo gritou em alta voz. Muitos desses músicos eram bastante habilidosos e possuíam bom conhecimento musical. O rei indicou alguns arpistas e tocadores de símbolos, especificamente para serem os músicos oficiais. E havia também os cantores, todos eles muito bem preparados, como os 288 que cantavam no tabernáculo. Os músicos de Israel eram tão bons que quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu a terra, exigiu para fazer o tratado de paz, que lhe entregasse alguns músicos, tanto homens quanto mulheres. Como o Criador usou a música? Seria difícil precisar todas as vezes em que o Criador fez uso da música para atender a um de seus objetivos. Sabemos que ele se utilizou de uma suave música da harpa de Davi para afastar os maus espíritos de Saul. Além disso, através do cântico de Moisés, ele advertiu ao povo de Israel para que evitasse aqueles que estavam tentando corrompê-lo. Ocasiões especiais. As ocasiões especiais forneciam um motivo a mais para eles cantarem. Um exemplo disso foi a época em que o rei Josafá reuniu o povo para entoar louvores ao Criador e exaltar sua santidade, porque ele, milagrosamente, os tinha livrado dos moabitas e amonitas. Após a famosa travessia do Mar Vermelho também, Moisés e os filhos de Israel louvaram a Iá alegremente, porque ele havia lançado ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Outra ocasião em que eles cantaram para extravasar sua alegria foi o dia em que recuperaram a Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos inimigos. Eles saíram com liras e harpas, tocaram símbolos e fizeram soar as trombetas. E o rei Davi escreveu um salmo de ação de graça especialmente para comemorar o evento. Ao final dele, o povo gritava Amém e louvava a Iá. Alguns dos cânticos se incorporaram à sua tradição e folclore. Na ocasião em que Davi derrotou os filisteus, seus feitos foram exaltados em cânticos pelas mulheres, o que irritou muito o rei Saul. É provável que elas tenham cantado em forma antifonal. Um solista ou pequeno grupo de cantores dizia: Saul feriu seus milhares. E um grande coral respondia cantando: Porém Davi os seus 10 milhares. Compositores. Naquela época, os músicos não compunham suas cantigas com intuito comercial, como acontece hoje. E geralmente aqueles que cantavam entoavam suas próprias composições.
Provavelmente os coros cantassem uníssono e não a muitas vozes como se faz em nossos dias, mas isso não quer dizer que eles não ensaiassem. Tanto os solistas como os corais passavam muitas horas preparando seus números. Um dos mais famosos compositores bíblicos foi o rei Salomão, um homem de muitos talentos, que escreveu cerca de 1005 músicas. Os instrumentos. Flauta. A flauta antiga era um instrumento de madeira e não de metal, que possuía apenas um orifício pelo qual se controlava a altura do som. Sendo o instrumento de sopro, é um ancestral do clarinete. Seu tom musical bastante agudo era ideal para casamentos e funerais. Havia ainda outro tipo de flauta parecida com a primeira, e que era apreciada por pastores. Às vezes era feita de madeira, às vezes de osso. Geralmente não era tocada no templo. Saltério, lira. Era o instrumento que Davi tocava, feito de cordas montadas sobre madeira. Uma das madeiras usadas na confecção dele era o sândalo. O saltério podia ter de 3 a 12 cordas. Nos dias de Josafá, fazia-se esse instrumento com 10 cordas. O termo hebraico que designa saltério é quinor, trombeta. Constava de um tubo longo, cujas pontas eram alargadas à semelhança da boca de um sino. Na maioria, eram feitas de cobre ou de prata. Nas cerimônias do templo, usavam-se sempre 2 trombetas de prata, mas houve ocasião em que os sacerdotes tocaram 120. Chofar. Tocado nas sinagogas, o chofar era um instrumento feito de chifre de carneiro, de forma arredondada. Foi ele que os israelitas tocaram por ocasião da queda das muralhas de Jericó, e o termo ali empregado é Iobel. E o que Gideon e seus companheiros tocaram para pôr em fuga os midianitas também foi um chofar. Na confecção dele não se poderia utilizar chifre de boi. A harpa. A harpa era feita com um bojo de vidro ou de peles em cujas bordas se esticavam as cordas, mas havia também quem a montasse sobre bases de madeira ou metal. Geralmente se fabricava esse instrumento com 10 ou 20 cordas. Tamboril. O tamboril era um pequeno tambor semelhante ao pandeiro feito de um aro de madeira e peles de animais afixadas nele. Não era tocado no templo, mas muito apreciado nas festas e danças. Na ocasião em que Davi mandou trazer a arca de volta a Jerusalém, esse instrumento foi um dos que se tocaram na comemoração. Címbalos, pratos. Eram um importante instrumento do grupo de percussão, muito semelhante aos que existem hoje, como outros instrumentos próprios para a marcação do ritmo. Eles eram mais utilizados em celebrações e festas do que nas cerimônias do templo. Orquestras e bandas. Tanto em Israel como em outras nações, havia muitos grupos musicais organizados. O rei Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, era um dos que gostava de ouvir bandas, bem como Davi e outros governantes. Danças. Sendo o povo que apreciava música rítmica, era difícil um israelita ficar parado a ouvi-la. Por natureza, eles eram irrequietos e efusivos, gostavam de expressar livremente as emoções, tanto as alegrias como as tristezas. Muitas vezes os seus gritos de angústia eram tão ruidosos como os gritos de alegria e ações de graça. Certa vez o rei Davi dançou perante o Criador. E o mesmo fizeram Miriam e um grupo de mulheres. No passado, os israelitas costumavam dançar por ocasião dos festivais de colheita. Nos tempos neotestamentários, as crianças dançavam na rua. Também houve dança na festa de comemoração da volta do filho pródigo. Não se sabe exatamente como seriam essas danças, mas provavelmente eram como as danças folclóricas, e não como as de hoje, quando homens e mulheres formam pares para dançar. Entre os cristãos, também o canto teve papel muito importante nos cultos. O próprio Yeshua cantava durante as cerimônias religiosas. Por ocasião da última ceia, antes de sair para o Monte das Oliveiras, ele e seus discípulos cantaram um hino. É provável que tenham entoado os salmos 115 a 118 ou 113 e 114. E costumeiramente se cantava na Páscoa, na Pessah. Ao que parece, nos momentos de aflição, os cristãos obtinham renovadas forças através do cântico. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere em Filipos, eles buscaram consolo na oração, no louvor e no cântico de hinos, enquanto os outros prisioneiros resmungavam e praguejavam. O incentivo ao canto. Os primeiros cristãos davam muito valor ao cântico. Era uma maneira de abrir o coração para o Criador e uns aos outros,
bem como para promover a própria edificação. Paulo aborda a questão da música em 3 trechos de suas cartas: Efésios 5, 18 e 19, 1 Coríntios 14, 15, Colossenses 3, 16. Ele aconselhava os crentes a entoarem salmos, hinos e outros cânticos espirituais. Ensinava que eles deviam cantar e tocar. Nos dias da tribulação descritos no Apocalipse, destacam-se diversas manifestações musicais. Há o cântico dos 24 anciões que dizem: digno és de tomar o livro. Apocalipse 5, 9. Dos 144 mil, que já no final da tribulação cantam o novo cântico. Apocalipse 14, 3. E dos vencedores, que cantam o cântico de Moisés. Também é o término da tribulação. Para os judeus, a música tinha origem divina, pois uma concepção tão bela só poderia ter vindo do céu. Por isso, incorporaram nas suas festas, as cerimônias do templo, as sinagogas e depois, naturalmente, ela passou a ser adotada na igreja. Referência: retirado do livro de William L. Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos.